Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida grandemente nessa tarde abençoada pelo Senhor nosso Deus. Como havia dito, nós estamos de volta aqui com o nosso canal, né? E estamos dando início hoje a essa série tão abençoada, né? É a série Governando o Meu Lar. Inclusive, em relação a essa série, Governando o Meu Lar, eu havia gravado um pequeno vídeo, né, fazendo uma chamada sobre essa série e tivemos alguns contratempos, demoramos um pouco, né, acabamos demorando um pouco para colocar no ar esse vídeo, né, essa série de vídeos. Mas aqui estamos de volta com a permissão, graça do Senhor, e hoje é o nosso primeiro vídeo dessa série, né, Governando o Meu Lar. Nós temos percebido a necessidade de trazer essa série, né, Governando o Meu Lar. Nós sabemos que as famílias sempre estão enfrentando crises, né, crises emocionais, espirituais. O inimigo também, ele sempre, o alvo é atingir a família. E temos percebido também ao longo desse período, né, pastoreando, né, inclusive esse que nos fala é o pastor Aramis Vieira, e desde já quero agradecer aí, né, você que vai estar compartilhando esse vídeo, né, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, e é uma força também que você dá aqui para o nosso canal, nos incentivando, né, a gravar mais vídeo. Isso é muito importante, tá bom? Essa cooperação valiosa de cada um. Como eu havia dito, esse período a gente pastoreando, né, durante algum tempo a gente vem pastoreando e a gente percebe a grande necessidade, né, que os homens têm, né, para poderem serem mais devocionais. Nós percebemos que as mulheres acabam sendo mais devocionais, né, na questão de buscar o Senhor. Os homens, às vezes, eles ficam um pouco mais de lado. Então, pensando nessa questão e analisando também muitas vezes a frequência, a gente percebe também uma alta frequência na igreja, às vezes, de uma participação maior, às vezes, das mulheres, e uma baixa frequência, às vezes, dos homens. E orando sobre essa questão, né, há um tempo já analisando, nasceu no meu coração essa série, por isso que o nome diz Governando o Meu Lar. Tá bom? Então, eu quero estar fazendo a leitura bíblica aqui de alguns versículos e eu vou estar trazendo aqui, né, esse primeiro vídeo sobre exercendo o governo de Deus em meu lar. A série é Governando o Meu Lar. Esse primeiro vídeo dessa série é exercendo, né, como exercer o governo de Deus no seu lar. É uma série voltada para os homens, né, mas também com a participação das mulheres, porque acaba que nesse governo, evidentemente e claro, tendo aí a participação das mulheres. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo, é que cada homem que for alcançado por esse vídeo seja despertado, né, seja atraído pelo Senhor, seja ajudado pelo Espírito Santo a governar o seu lar, a sua casa. Eu quero estar lendo aqui a palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, né? Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo de número 26, a palavra de Deus nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas observe bem a primeira parte do versículo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Observe que aqui nós entendemos, né?
Nós entendemos aqui o homem como a criação de Deus, sendo a coroa da criação de Deus. O homem sendo a coroa da criação de Deus. E o Senhor disse: domine, né? E nós vamos encontrar aqui que, evidentemente, esse domínio não é sobre outro ser humano. Nós sabemos que em todos os momentos da história onde o homem tentou governar, dominar outros homens, o final não foi muito feliz. E se observarmos aqui esse ponto, Deus não está determinando que o homem domine sobre outros, mas que ele domine sobre, né? E aqui nós temos o que ele pode dominar. Os animais, e há uma série de espécies aqui de animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, enfim. Mas o que queremos destacar aqui é que, primeiro, o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Nós estamos no primeiro capítulo do primeiro livro de Gênesis, onde nesse capítulo traz a narração da criação de Deus, e nesse versículo, nesse ponto, nós percebemos Deus criando o homem, e o homem sendo a coroa da criação de Deus. Logo adiante, nós vamos perceber, né, que o Senhor deu responsabilidades para o homem, no jardim do Éden, para que o homem cuidasse, lavrasse a terra, cuidasse. Estava sobre a sua responsabilidade. Mas o Senhor, percebendo que o homem estava só, né, o Senhor, ele entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Né? Não é bom que o homem esteja só. E o Senhor ali, ele faz adormecer o homem, e na sua costela o Senhor forma a mulher. Né? Então veja bem, nesse primeiro vídeo, onde eu quero trazer para vocês sobre exercer o governo, né, de Deus em seu lar, nós percebemos que, uma vez que Deus formou a mulher, e essa passou a ser carne da sua carne, osso dos seus ossos, e o Senhor diz: agora deixará o homem, né, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então a gente percebe que nessa união, né, de os dois agora se tornando um, e deixando a casa, né, do seu pai, da sua mãe, para poder exercer o governo do seu lar. E é aqui que eu quero chegar. Então, essa responsabilidade, né, dada pelo Senhor ao homem, e não é uma questão, já quero deixar claro aqui que não é uma questão de machismo, né? O homem foi criado primeiro, e a mulher, ela foi criada para governar junto com o homem. Né? Então, o homem se torna o cabeça do seu lar, e ele é o cabeça da casa, o chefe da casa. A mulher o ajuda nesse governo. Então, para que haja a bênção de Deus neste lar, para que haja a bênção de Deus, né, nessa casa, esses princípios não podem ser quebrados. E há muitas famílias que estão muitas vezes vivendo sobre maldições, estão vivendo muitas vezes em total desavença, porque os papéis, os princípios foram quebrados e os papéis não estão sendo cumpridos. Né? A gente percebe aqui que o homem recebeu esse governo da parte de Deus para governar o seu lar. A mulher, né, foi criada por Deus, formada para ajudá-lo nesse governo. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, uma auxiliadora que seja idônea. Então, essa auxiliadora que seja sábia, que junto com o homem possa edificar a sua casa, o seu lar. E nós entendemos aqui, né, 3 pontos principais, né, para que o homem possa exercer esse governo na sua casa, né, que é a autoridade espiritual. O primeiro aspecto para que o homem possa exercer esse governo na sua casa, né, torne novamente, né, a exercer esse governo na sua casa, porque sabemos que, como eu disse no começo da abertura, na introdução aqui desse vídeo, que muitas famílias estão em crises, né, muitos homens que eles já não exercem mais esse governo sobre a sua casa, né. Há uma inversão de valores. Nós sabemos que há uma inversão de valores muito grande nos nossos dias, onde muitas vezes são as mulheres que estão governando a sua casa. E a gente sabe que muitas vezes até por uma força,
né, do hábito, de circunstâncias, e as mulheres acabam assumindo o papel da sua casa, porque muitas vezes esse marido, ele, como eu estou dizendo, ele tem perdido, né, ele perdeu essa característica desse governo que Deus deu a ele. O pecado trouxe consequências desastrosas, inclusive aqui no princípio, né, da criação. Nós sabemos aí no capítulo 3, a queda do homem trouxe consequências terríveis. Então o homem, ele sofre essas consequências. Muitas vezes essas mulheres têm assumido esse papel, mas sabendo que não são princípios estabelecidos pela palavra, né? A verdade é que o homem precisa assumir esse posto, né? E é isso que eu estou querendo trazer nesse vídeo, para que muitos homens possam refletir, né? Por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo, né? Inclusive já quero pedir que você dê o seu joinha, né? Se inscreva aqui no nosso canal para que você possa receber os outros vídeos que vão vir. Nós vamos estar aí falando sobre, esse é o primeiro princípio, exercer o governo de Deus no seu lar, né? E eu estou mostrando para você como você exercer esse governo de Deus no seu lar. Então nós teremos outros vídeos aí que serão princípios importantes para que você consiga, né, de volta essa posição de governar lá. Porque nós sabemos, como eu estava dizendo, no capítulo 3 de Gênesis, devido à queda do homem, né, ali do primeiro casal, de Adão e Eva, trouxe consequências terríveis. E o homem, ele tem sido dominado pelo pecado, dominado pelo mal, e isso tem afetado a família, principalmente afetado a cabeça do lar, que é o homem. E por ele às vezes não assumir essa posição, que assume muitas vezes é as mulheres. Mas aí quebra os princípios, porque na verdade é o homem que precisa assumir essa posição. Então, como eu estava dizendo, o primeiro aspecto para que o homem possa assumir essa posição de governar novamente o seu lar é porque Deus deu essa responsabilidade ao homem. Então, o homem precisa governar sobre a sua casa, né? O homem precisa ter e exercer essa função de ser o cabeça, o chefe, né, da sua casa. Não é que você vai exercer machismo, não é nada disso, mas eu digo a questão de governar, de administrar, né, de estar ali numa posição de cumprir esse princípio dado pelo Senhor Deus. Então, o primeiro aspecto é a autoridade espiritual, que Adão tinha no começo, né? Adão tinha no começo essa autoridade espiritual, mas ele perdeu, né? Quando ele descumpriu a ordem de Deus de não comer, né, do fruto proibido ali por Deus, né, não comer porque morreria, essa morte em vários sentidos, não vamos entrar aqui, não é o caso aqui, mas trouxe aí as consequências, né, a desobediência. Então o princípio ali de autoridade espiritual que o homem tinha, ele perdeu devido à desobediência, e agora o pecado, né, entrou ali na vida dele, não só de Adão, mas também de Eva. Ambos pecaram contra o Senhor. Então, a partir do homem, ele já perdeu essa autoridade espiritual. Então, para que o homem hoje, novamente, ele torne a governar o seu lar, ele precisa de autoridade espiritual. E é muito importante você, né, que vai ser alcançado por esse vídeo, que vai estar me ouvindo, possa refletir essa questão de entender a autoridade espiritual. O primeiro aspecto, né, para que o homem possa voltar a governar o seu lar. Um outro texto que eu quero estar lendo aqui também, que se encontra lá no livro de Efésios, né, ainda falando sobre esse aspecto importante da autoridade espiritual, né, a gente percebe aqui o que Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, né, a igreja em Éfeso, ele deixa muito claro esse aspecto. Ele ilustra sobre a pessoa de Cristo, mas ele deixa em relação aos deveres conjugais um ponto extremamente importante. Não poderíamos deixar de citar aqui. Efésios capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Veja bem, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Portanto, a gente destacar aqui, né,
esse primeiro aspecto da autoridade espiritual é que, veja bem que Paulo destaca que o homem ele é o cabeça. Mas nós sabemos que nessa geração que estamos vivendo, onde tem se multiplicado o pecado e a iniquidade, o homem muitas vezes tem perdido essa posição de ser o cabeça do lar, de governar o seu lar. E o governo de Deus, para ser exercido na sua casa, você precisa assumir essa posição de ser o cabeça para exercer o governo de Deus em seu lar. Veja bem que Paulo ainda diz, de sorte que como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, a igreja é o corpo espiritual, né? A igreja é o corpo espiritual de Cristo na terra, do qual ele é o cabeça. Então Paulo diz, assim como a igreja, que é o corpo, está sujeita ao cabeça, que é Cristo, né? Ele diz também, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E eu repito, nada tem a ver com machismo, nada tem a ver com as mulheres não ter as suas ideias ou não ter o seu posicionamento. Há coisas no lar que, de preferências que as mulheres resolvam, que elas dê as ideias, porque se tratam de decisões que a parte feminina vai ser mais viável, né? Resolver, analisar. Claro que vai haver uma combinação, né? O cabeça, que é o homem, está acompanhando essas ideias, né? E não está sendo ali exercido o machismo, só que o homem, né, tem que definir tudo, né? Há coisas que é importante que a mulher escolha, mas que haja esse equilíbrio, né? Veja que Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher. E as mulheres estejam sujeitas, assim como a igreja, que é o corpo, está sujeita a Cristo, que é o cabeça. Então é uma ilustração que Paulo usa aqui do corpo humano para aplicar os deveres conjugais entre marido e mulher e entre a igreja e Cristo, né? Esse primeiro aspecto é a autoridade espiritual. O segundo aspecto para governar o seu lar é o equilíbrio. Eu queria destacar aqui sobre o equilíbrio, né? Porque não adianta ter a autoridade espiritual, não adianta ter, né, esse primeiro aspecto de ser o cabeça, de exercer a autoridade espiritual. Uma vez que, ainda nesse aspecto da autoridade espiritual, o homem que vive no pecado, na prática do pecado, ele não vai conseguir exercer essa autoridade espiritual. Quando eu falo exercer a autoridade espiritual, é que o homem é o sacerdote do lar, né? A gente estamos vivendo uma época em que, primeiro que os homens, muitas vezes, muitos não têm assumido o governo, né, da sua casa, do seu lar. Não entenderam esse importante papel de ser o cabeça. Segundo que esse aspecto da autoridade espiritual, uma vez que o homem está vivendo no pecado, né, nas práticas pecaminosas, ele acaba perdendo essa autoridade espiritual. E Cristo veio, né, e o grande sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, é justamente para resgatar o homem que se distanciou de Deus, né, que carrega essa natureza pecaminosa herdada de Adão. Então Cristo, ele reconcilia o homem novamente com o Pai, com Deus. Ele é o mediador que está entre Deus e o homem. Então essa autoridade espiritual é o resgate, né, de tudo quanto o homem perdeu através do pecado. O segundo aspecto é o equilíbrio, porque o equilíbrio ele vai agregar junto à autoridade espiritual, né? Então esse pai de família, o chefe, o cabeça da casa, vai manter esse equilíbrio. Ele precisa desse segundo aspecto, do equilíbrio, né? Porque não é só uma questão de autoridade espiritual, mas o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, né? O equilíbrio de atender às necessidades de toda a sua família, em todos os âmbitos, e manter esse equilíbrio. Isso já é um aspecto agregado ao primeiro, que é o espiritual. Se esse primeiro aspecto espiritual não estiver bem na vida do homem, ou seja, se o homem, como o cabeça do lar, se o homem que está exercendo o governo de Deus em seu lar, ele não estiver, né, espiritualmente bem com Deus, ele vai gerar desequilíbrio. Então, é preciso haver esse equilíbrio que está agregado à sua vida de comunhão com Deus, à sua vida espiritual. O terceiro aspecto que eu quero aqui para caminharmos para o final desse vídeo é a sabedoria, né? Então veja bem, como exercer o governo de Deus em seu lar.
Primeiro, é entender a importância de ser o cabeça, de assumir esse papel que muitas vezes muitos homens têm abandonado. E as mulheres às vezes têm assumido esse papel, que não é um papel dela. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é voltar a ter autoridade espiritual, porque muitos homens, eu sei que eu vou estar falando aqui, muitas pessoas vão acompanhar esse vídeo, e muitas pessoas não vão estar bem, muitos homens não estão bem espiritualmente. Às vezes são homens que estão distanciados de Deus, uma vez serviram ao Senhor, uma vez já congregaram, uma vez já estiveram na presença de Deus, mas por algum motivo se afastaram, quebraram essa comunhão, o pecado veio e distanciou de Deus. Então, é preciso essa aproximação, essa reconciliação, para o primeiro aspecto da autoridade espiritual ser recebido. O segundo é o equilíbrio que faz parte do primeiro, do espiritual. Uma vez que está bem espiritual, vai haver equilíbrio. Uma vez que não está bem espiritual, vai haver desequilíbrio. E o terceiro e o mais importante, é a sabedoria. E eu não falo aqui simplesmente de uma sabedoria humana, mas falo da sabedoria divina que é concedida pelo Espírito Santo. Então, para que você possa exercer o governo de Deus em seu lar, aos homens que me ouvem nesse vídeo, mas quando eu disse que não é um vídeo só para homens, porque a mulher também está agregada a esse governo, veja que no princípio do vídeo eu falei que Deus, ao criar o homem, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora que seja idônea, sábia, que coopere nesse governo. Então a mulher ela coopera no governo do homem. E esse terceiro aspecto da sabedoria, o primeiro, estando bem espiritualmente, e o segundo, que é uma consequência do primeiro, mantendo o equilíbrio, o terceiro é a sabedoria divina. É a forma como você vai lidar e resolver os conflitos familiares, que são muitos. Sabemos que a cada dia, a cada semana, a cada mês, durante o ano, surgem conflitos, surgem sempre situações, muitas vezes inesperadas. Então, a autoridade espiritual, o equilíbrio e terceiro, a sabedoria. E eu digo aos senhores que me ouvem através desse vídeo, você que me ouve, que a sabedoria divina é alcançada na palavra. Aqui nós alcançamos. Então já quero aconselhar você a ler mais a Bíblia. Quem sabe você lia, mas parou. Volte a ler, porque a sabedoria divina é encontrada nas Escrituras. Aqui nós temos uma sabedoria revelada pelos céus na palavra do Senhor, e você vai ter essa sabedoria para saber resolver os conflitos que vão surgir e que surgem sempre em toda a família. Quero agradecer aqui a todos os nossos inscritos aqui no canal, Estamos aí iniciando esse canal, ainda temos aqui poucos inscritos, mas eu quero acreditar que com esse vídeo agora, muitas outras pessoas vão se inscrever, então se inscreva. Nós vamos trazer aqui uma série de princípios. O primeiro princípio para você estar governando o seu lar é você entender a sua posição. Nós vamos trazer princípios principais para você governar o seu lar. Então não se esqueça, autoridade espiritual, equilíbrio e sabedoria divina são características, são princípios para você conseguir exercer o governo de Deus em seu lar. Deus abençoe sua vida. Não deixe de dar o seu joia, de dar o seu like aí, de ativar o sininho para os próximos vídeos e de se inscrever no nosso canal. E também peço a você que compartilhe aí nos grupos das famílias, compartilhe com o seu amigo, para que ele possa ouvir essa palavra e, quem sabe, muitas vezes ele não está exercendo esse governo e ele ouvindo essa palavra vai voltar a assumir o seu posto aí de governar a sua casa, o seu lar, para a glória de Deus. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.